Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Este é o testemunho de João, quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntar: quem és tu? Ele confessou e não negou. Ele confessou: eu não sou o Cristo. Perguntaram: quem és, então? Tu és Elias? Respondeu: não sou. Tu és o profeta? Não, respondeu ele. Perguntaram-lhe: quem és, afinal? Precisamos dar uma resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Ele declarou: eu sou a voz de quem grita no deserto: endireitai o caminho para o Senhor, conforme disse o profeta Isaías. Eles tinham sido enviados da parte dos fariseus e perguntaram a João: por que então batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João lhes respondeu: eu batizo com água, mas entre vós está alguém que vós não conheceis, aquele que vem depois de mim, e do qual eu não sou digno de desatar as correias da sandália. Isto aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos aplaudir a palavra de Deus. Você teve a oportunidade, você ouviu. Agora podemos ir nos assentando e cantando. Ouço uma voz vindo da montanha, ouço cada dia melhor. Ouço uma voz vindo da montanha, e eis uma voz a clamar: preparai o caminho, preparai o caminho, preparai o caminho, preparai o caminho do Senhor, preparai, preparai o caminho, preparai o caminho, preparai o caminho do Senhor. E é isso mesmo que nós estamos cantando. É esta a palavra de Deus para nós no dia de hoje. Mas o que estava acontecendo com João Batista? Os judeus, vendo João, a própria postura de João, vendo o tipo de pregação de João, mais ainda a unção
que Deus dava à pregação de João, e vendo que ele tinha uma eficácia, realmente eles estavam vendo uma coisa que há muito não estavam vendo. Os judeus sabiam que quando os profetas falaram no nome de Deus, as pessoas se convertiam, mas infelizmente naqueles tempos, fazia muito tempo que eles não viam conversões entre judeus. E agora não, eles estavam vendo que pela pregação de João, uma multidão se convertia. O povo simples nem se fala, mas também os soldados romanos. Você se lembra quando eles vinham a João e perguntavam até mesmo o que é que nós devemos fazer? O que é que nós devemos fazer? Nós como soldados, aqueles que eles nunca imaginavam que se converteriam, que eram os publicanos, isto é, os cobradores de impostos, que eram considerados inimigos da nação, os do contra, os traidores da pátria. E eles estavam se convertendo e iam a João. E o mais admirável, também os fariseus, os escribas, os doutores da lei, os sacerdotes judeus, iam a João e se convertiam. Por isso eles tiveram a certeza, este nem mais é um profeta. Embora o povo dizia, ele é Elias, ele é um dos profetas, ele é o profeta, mas já corria no meio do povo. E veja bem, no meio dos sacerdotes, dos doutores da lei, dos escribas, que eram os estudantes, os estudiosos da palavra de Deus na Bíblia, dizendo, ele só pode ser o Messias, ele só pode ser o Cristo. Foi por isso que mandaram perguntar a João. Mas assim que eles começaram a perguntar, João imediatamente, e você ouviu quando o Padre Fontana estava proclamando o Evangelho, a frase incisiva de João: eu não sou o Cristo, e ponto final. Não fiquem mais me perguntando, eu não sou o Cristo, ponto final, e acabou. Só que eles ficaram desapontados. Mas como? Com tudo isso que você faz, não é o Cristo? Está querendo nos enganar. Então, quem és? És Elias? E João dizendo, não, não sou. És um dos profetas? Não, não sou. És o profeta? Não, não sou. Afinal das contas eles disseram, nos dê uma resposta, porque nós temos que levar a resposta para aqueles que nos mandaram perguntar. Quer dizer, os sacerdotes, os fariseus, os doutores da lei não tiveram coragem de vir perguntar, mas mandaram seus mensageiros. Então eles disseram, nós temos que levar uma resposta. Então João deu uma resposta clara: eu sou a voz daquele que clama no deserto, endireitai, preparai o caminho do Senhor. Foi isso que João fez. Foi isso que João fez. Ele preparou proximamente o caminho para Jesus vir. E preste atenção, qual foi o modo, qual foi a maneira de preparar o caminho do Senhor? Levar a graça da conversão. Foi assim que eu comecei a pregação, porque era a característica de João, e isso que fez com que eles pensassem que João já era o Messias, João já era o Cristo, João já era o enviado de Deus, porque as pessoas estavam se convertendo. Agora você imagina, se era preciso converter-se para se preparar, quanto mais quando viesse o Messias. Mas a mensagem de Deus hoje é tão clara e tão forte, que a liturgia da igreja uniu a esse evangelho uma primeira leitura da carta de São João, que você percebeu que está nos falando a respeito da vinda do Senhor. E agora, filhinhos, é o último versículo da leitura de hoje, primeira carta de São João, capítulo 2, versículo 28. E agora, filhinhos,
permanecei nele, para que quando ele aparecer, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. E agora, filhinhos, permanecei nele. Então, quem está nele, permanecer nele. E quem não está nele, é preciso vir e vir logo. É preciso se converter, é preciso deixar a vida velha, é preciso deixar o pecado, é preciso deixar os vícios, é preciso deixar os ressentimentos, as mágoas, é preciso deixar o coração duro, é preciso deixar as maldades, é preciso deixar e voltar-se para o Senhor e reassumir vida nova, vida de conversão. Filhinhos, permanecei nele, para que não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Meus irmãos, João preparou a primeira vinda de Jesus, e veja que beleza João fez. E João trabalhou com tanto afinco, com tanta força, que eles até pensaram: ele é o Cristo, ele é o Messias, e só pode ser. Por isso eu preciso dizer, infelizmente, nós não estamos ainda, ainda não estamos fazendo aquele trabalho que é preciso fazer. Claro, queremos fazer e precisamos fazer, mas não fizemos ainda. Gente, nós precisamos de muito mais ardor, precisamos de muito mais entrega, precisamos de muito mais trabalho, empenho, para levar a boa nova às pessoas, para levar Jesus para as pessoas, para levar o Evangelho para as pessoas. Mais do que nunca nós estamos nos caminhos de Jesus e precisamos trazer as pessoas para os caminhos de Jesus. A Canção Nova, por exemplo, propondo a todo o povo caminhar nos caminhos de Jesus, ela em primeiro lugar quer tomar o caminho de Jesus e viver aquilo que Jesus fez na sua vida pública. Jesus não dedicou-se a nada mais a não ser a levar a palavra de Deus ao povo, a conversão ao povo. E claro, para isso o Senhor fez acompanhar a pregação com curas, com sinais, com prodígios, com milagres. Era o que acompanhava a pregação dele. Mas Jesus dedicou-se inteiramente, exclusivamente. Jesus estava em regime de dedicação exclusiva a realizar a vontade de Deus. A Canção Nova quer fazer isso, ela precisa fazer isso. Eu digo a você, não somente é a nossa decisão, mas é a decisão de Deus. Ajude-nos a fazer isso, force-nos, cobre até mesmo de nós. Nós precisamos fazer isto. Por exemplo, nós começarmos agora uma rádio em São Paulo, na capital de São Paulo, não é outra coisa. Eu não sei se você sabia que quem inventou a rádio, quem descobriu a rádio, não foi Marconi. E hoje cientificamente se sabe isso. Mas quem descobriu a rádio foi um padre. Como aconteceu com muitas coisas que foram descobertas. O mundo precisa ser muito cego para não reconhecer o que a igreja fez e está fazendo para a humanidade. Foi um padre, o padre Roberto Landel de Moura. Obrigado. Você está mostrando que entendeu. Foi o padre Roberto Landel de Moura, um padre gaúcho, viveu muito tempo no Rio Grande do Sul e veio para o estado de São Paulo, sediou-se em Campinas. Ele era pároco numa das paróquias de Campinas. E interessante, já desde os tempos dele, do Rio Grande do Sul, ele vivia pesquisando. E por quê? O padre Roberto Landel de Moura era um grande pregador, porque ele tomou a sério essa missão. Porque assim como João preparou o caminho de Jesus na sua primeira vinda, nós agora é que estamos preparando o caminho de Jesus na sua segunda vinda. Nós é que estamos preparando o caminho de Jesus na sua segunda vinda. E se foi empenhativo para João
Preparar o caminho de Jesus para a sua primeira vinda, gente, é muito mais empenhativo, precisa ser muito mais empenhativo para nós prepararmos o caminho de Jesus para a sua segunda vinda. Porque se naquela primeira vinda as pessoas não se convertessem, quando Jesus viesse, eles tinham chance de se converter, e muitos se converteram depois que Jesus veio, somente que agora não, ou se converte antes, ou não há mais condições, porque Jesus virá para fechar o ciclo da história. Ele veio uma primeira vez, começando, e virá uma segunda vez, fechando, terminando. É como nós colocamos parênteses, abre assim e fecha do outro lado, fechou. Por isso que é muito mais empenhativo, e digo, a nossa conversão agora é urgente. Nós precisamos realmente converter-nos, porque a Deus ninguém engana. E desculpe, nós não podemos gozar da cara de Deus, dizendo que nos convertemos e na verdade vivemos uma vida dupla, vivemos uma vida falsa, vivemos uma hipocrisia. Na verdade não somos convertidos. De Deus não se zomba, diz a palavra de Deus. Não, de Deus não se zomba, diz a palavra. E nós não podemos ficar zombando de Deus. A nossa conversão tem que ser sincera. Somos fracos, claro que somos. Erramos muitas vezes, mas não queremos errar. E precisamos ser autênticos, gente. Não podemos dar uma de convertidos, dar uma de cristãos, termos como que uma cara e uma fachada diante das pessoas, mas na verdade vivermos outra vida. Não podemos. Por quê? Porque estamos já na urgência, na iminência da segunda vinda de Jesus, e nós não sabemos quando Ele virá. Todos os sinais mostram claramente que está próxima a sua vinda. Mas além de nós nos convertermos e verdadeiramente, é preciso que os nossos se convertam. Eu sei que muito pai e muita mãe ficou com o coração na mão nessas festas de Natal, de Ano Novo, e com isso, todos esses dias, antes de Natal, depois de Natal, depois antes de Ano Novo, agora, depois de Ano Novo, por causa dos seus, dos da sua casa, onde você infelizmente constatou mais uma vez que não estão convertidos nadinha, estão infelizmente longe de Deus, até a maneira de comemorar, de festejar o Natal, pior ainda, a maneira de festejar o Ano Novo, totalmente longe de Deus, talvez de uma maneira pagã. E nós não podemos ser cegos, gente. No fundo, nós sabemos bem o que é viver uma dessas festas de maneira cristã, e o que é viver na cervejada, na comilança, e coisas muito piores que você bem sabe. E por causa disso, quanta briga, quanta discussão, quanta desavença, quanta separação de pessoas, quanta tristeza de coração, quanto pai, quanta mãe, quanto filho também, vendo o seu próprio pai, vendo a sua própria mãe viver isso. É urgente que eles se convertam, porque eu preciso repetir, João preparando a primeira vinda de Jesus, eles tinham a grande chance que Jesus vindo, agora então eles se convertessem. Mas agora não. Agora é o final, agora é o fecho da evangelização. Ou eles se convertem agora, e daí o nosso empenho. Talvez você hoje não possa fazer outra coisa a não ser dobrar os joelhos, pôr o joelho em terra e pedir. Mas eu preciso dizer uma outra coisa: se você não consegue ser profeta na sua casa, você precisa ser profeta na casa dos outros. Se você não consegue ser profeta preparando o caminho do Senhor para os seus, você precisa ser profeta preparando o caminho do Senhor para os outros, os filhos dos outros, as esposas, os maridos dos outros. Porque é impressionante. Você não pode apenas ficar de braços cruzados. Bom, na minha casa ninguém atende, até você ficar envergonhado e envergonhada, porque é isso que o diabo quer, envergonhar você. Como é que você vai pregar para os outros? Como é que você vai fazer apostolado com os outros? Vai falar aos outros de Deus e Jesus, do Evangelho, se nem na sua casa, se acontece isso que aconteceu no Natal, se acontece isso que aconteceu agora, no primeiro de ano. Ele quer envergonhar a gente,
Mas você não precisa deixar se envergonhar, não. E lindo quando a gente vai e leva a palavra de Deus e leva a conversão a outros que não são os nossos. Deus providencia alguém que de maneira imprevista, quando nós nem imaginamos, vem para trazer a palavra de Deus, a conversão, vem trazer Deus, vem trazer Jesus para os nossos. Nós, graças a Deus, estamos vendo isso continuamente. Talvez você não possa fazer outra coisa a não ser isso. Empenhe-se na conversão dos seus, pela oração e pelo trabalho para os outros. Aliás, até não fique insistindo demais. Não fique, talvez, impacientando, porque chega um limite em que as pessoas já não querem mais ouvir. É doloroso, talvez você como mãe, talvez você como esposa, você talvez como irmão, como irmã, até mesmo você como filho, filha. Você vê que até seu pai não quer mais que você fale. Sua mãe não quer mais que você insista. Além de você estar cansado de ver que muitas vezes filho, filha, irmão não quer ouvir. Então não insista, porque senão a pessoa vai endurecer-se mais. Parece que ela faz de pirraça. Ela se fecha, se tranca para Deus por causa da sua insistência. Por causa de Deus, veja bem, não é para desistir, não é para cruzar os braços. Por causa de Deus e por causa da salvação dele e dela, deixe de falar diretamente a ele. Primeiro, vá falar a Deus e vá falar a outros. Faça o apostolado da oração. Faça o apostolado da oração. Você não pode fazer, então vá orar. E vá fazer apostolado com os outros, com os filhos dos outros, com os pais dos outros, com os maridos e as esposas dos outros. Vá trabalhar pelos outros. Não deixe de fazer isso, não deixe de fazer isso. Até para começar, se você não tem outro jeito, divulgue, fale da canção nova. Não é para falar da canção nova, não, porque você sabe, se a pessoa começa a ouvir uma das nossas rádios, ela vai ter a palavra de Deus 24 horas, ela vai ter Jesus entrando, ela vai ter Deus até mesmo para adorá-lo no Santíssimo Sacramento dentro da sua casa, até mesmo através de uma rádio, mas ainda através da televisão. Fale, divulgue. Se você não tem outra maneira, faça esta. Eu não estou dizendo para você fazer só esta, mas talvez você nem saiba como começar. Comece por aí. Leve a pessoas desesperadas, leve a pessoas que estão tristes, leve a pessoas que estão em depressão, a pessoas que precisam muito de Deus, pessoas que estão realmente caminhando na lama. É impressionante como, não ouvindo alguém diretamente, mas ouvindo através de uma rádio, parece que a palavra de Deus penetra mais ainda. Se você não pode fazer de outra forma, faça o apostolado do rádio, faça o apostolado da televisão. Mas é claro, se você pode fazer mais, faça, não deixe de fazer. Se você não sabe fazer grandes coisas, diga do seu testemunho, diga do que Deus fez na sua vida, conte o que Jesus fez na sua vida, o que está fazendo na sua vida, conte da sua conversão, conte das graças que você está recebendo. Você não imagina como o testemunho, como a vivência, as experiências que nós vivemos toca as pessoas. O resto Jesus faz. Não deixe de fazer. Mas eu estava falando a respeito do padre Roberto Landel de Moura. Ele, em Campinas, dizia: mas a minha pregação não pode ficar fechada nas 4 paredes da minha igreja. Não pode. Com tanta necessidade, é preciso que ela chegue a esse quarteirão, é preciso que ela chegue a esse bairro de Campinas, é preciso que ela chegue à cidade de Campinas, é preciso que ela chegue ao estado, ao Brasil. E dizia ele, ela pode chegar ao mundo, e realmente hoje nós vemos, ela pode chegar ao mundo. Foi por isso que o padre Roberto Landel de Moura, além de pregar, além de ser um sacerdote possuído pela palavra de Deus, ele foi pesquisar, e a gente encontrou. Ele acabou descobrindo o uso das ondas magnéticas para transportar a voz humana.
E o mais importante, quando ele não encontrou apenas as ondas que transportam a voz. Ele não tinha os meios, mas ele já anunciava que essas mesmas ondas poderiam levar também a imagem. Até pensaram que ele estivesse maluco, louco, ou fosse um feiticeiro. Chegaram a pensar isso. E até os fiéis da sua própria paróquia acabaram destruindo os aparelhos que ele tinha já descoberto e tinha construído, dizendo que ele era um feiticeiro. Porque são as mesmas ondas que transportam rádio, que transportam FM, que transportam televisão, que transportam micro-ondas, são as mesmas. É a mesma onda que sobe aos satélites, é a mesma, não são outras. E veja bem, ele, graças a Deus, as descobriu para a evangelização. Para a evangelização. Ele fez as experiências antes de Marconi, e o mais lindo para nós, na Canção Nova, a experiência que ele fez, a primeira experiência que ele fez, foi lá na Avenida Paulista. O padre Roberto Landau de Moura já tinha avisado pessoas, até pessoas de importância, e as levou para a Avenida Paulista. E na Avenida Paulista, em São Paulo, quem conhece São Paulo sabe da Avenida Paulista, que também naquele tempo, foi no ano de 1893, colocou lá os seus aparelhos de transmissão, e lá ele falava, lá ele colocava música. E lá no Alto de Santana, quem conhece São Paulo, no Alto de Santana, estavam as pessoas com os aparelhos receptores, e os que ouviam, admirados, diziam: mas a gente escuta a voz, a gente escuta a música perfeitamente, e era perfeitamente mesmo. Marconi surgiu com a sua experiência anos depois, e o mais importante não é isso. O que levou o Marconi não foi o que levou o padre Roberto Landau de Moura, não. Já tinham descoberto o telégrafo com fio. E Marconi disse: aqui da Itália saem muitos navios, mas o telégrafo chega até o porto. Quando o navio parte, perdeu-se a comunicação. E durante a viagem inteirinha não há como comunicar-se. Disse ele: se eu descobrir um meio de fazer com que os sinais do telégrafo, você conhece os sinais do telégrafo, é simplesmente aqueles sinaizinhos, se eu conseguir transportar os sinais do telégrafo até os navios, eu vou ganhar muito dinheiro. Preste atenção àquilo que ele disse. Olha, ele era um comerciante, era um negociante. Eu ganharei muito dinheiro. E pesquisou para isso, para ganhar dinheiro. Não era para transportar a voz humana, era para transportar simplesmente os sinais do telégrafo. Daí você percebe a diferença entre uma coisa e outra. O padre Roberto Landau de Moura chegou a descobrir a rádio pelo seu desejo de evangelizar, para que a palavra de Deus não ficasse fechada. Hoje nós só podemos agradecer a Deus de ter dado a esse padre brasileiro a graça de descobrir, gente, essas ondas que estão levando a minha voz nesse momento para o Brasil inteiro e para fora do Brasil, levando a minha imagem e a imagem de vocês, a imagem de toda essa celebração para o Brasil inteiro e para fora do Brasil. E é uma coisa providencial que ontem, no primeiro do ano, nós começássemos lá em São Paulo, na Avenida Paulista, porque a Rádio Gazeta está na Avenida Paulista, no meio da Avenida Paulista. E é de lá que nós estamos propagando, por um lado, para grande São Paulo, para cidades que rodeiam São Paulo, e para as 3 ondas curtas que ela tem, para o resto do Brasil. Não é à toa. Isto é coisa de Deus. Ok. Veja como o pessoal é imediato, né? Eu falei da Anhanguera, já está a Sônia aqui dizendo, né, que está ouvindo a rádio perfeitamente lá na Via Anhanguera. Veja a resposta imediata. Ela ouviu no começo da missa e já está respondendo.
Mas isso para nós, gente, não é motivo de glória. Ao contrário, é motivo de mais responsabilidade. Mais do que nunca, a Canção Nova precisa usar desses meios que Deus nos deu. Gente, quando é que eu podia imaginar? E a gente aqui que conheceu a Canção Nova nos seus inícios, quando nós começamos com um programa de rádio, depois com 3 programas de rádio, depois com a pequenina rádio Bandeirantes de Cajueiro Paulista, e foi a rádio que gerou em 89 a televisão. Quando é que nós pensaríamos de Deus fazer tudo isso? Mas Deus não fez para nós, Deus fez por causa da evangelização. Eu sinto a mesma responsabilidade e maior responsabilidade do que o padre Roberto Landel de Moura, porque se ele teve a responsabilidade de descobrir, eu tenho a responsabilidade agora de usar. Eu preciso ser pelo menos como João Batista, e é lógico, verdade ou não é? Eu tenho que ser pelo menos como João Batista. Não cheguei ainda lá, mas eu quero chegar, eu preciso chegar. É obrigação minha chegar, mas eu não quero chegar sozinho. Eu preciso chegar com todos vocês, não apenas com aqueles que consagraram a sua vida a Deus na Canção Nova, mas com todos aqueles que, pela graça de Deus, quiseram pertencer à nossa família. Eu preciso chegar com você a ser como João Batista, para, usando agora as ondas magnéticas descobertas pelo padre Roberto Landel de Moura. Uma vez que ele descobriu, gente, agora temos que usar. Uma vez que hoje os aparelhos já foram aperfeiçoados, coitadinho do padre Roberto Landel de Moura, lá no comecinho das pesquisas dele, os aparelhos tiveram uma dificuldade enorme. Ele não imaginava que nós tivéssemos microfones, transmissores como hoje, que nós tivéssemos todos esses aparelhos digitais. Ele não imaginava. Aliás, imaginava sim, é que ele não tinha os meios ainda. Ele não imaginava ter as câmeras de televisão como se tem hoje. Portanto, é obrigação nossa, é necessidade nossa, gente, usar tudo isso para evangelizar o mundo. Eu fiquei muito contente, mais do que contente, responsabilizado, quando, aqui no dia 31, quando nós explodimos de alegria por termos atingido 100%, Deus veio como que assinar embaixo de tudo que nós fizemos no ano de 2002, que foi um ano difícil para todos, e por isso também para a Canção Nova. Mas Deus veio fechar o final do ano, eu podia dizer milagrosamente, claro, com a contribuição de todos, mas do jeito que Jesus fez na multiplicação dos pães. Foi preciso o menino dar, tiveram que dar tudo que tinham, deram. Depois Jesus multiplicou, eu não tenho dúvida, foi o que Jesus fez. Então, quando nós explodimos aqui, no fechamento dos 100%, o Eto me dizia que com as retransmissoras que Deus já nos deu, fora aquelas que estão para serem instaladas, com as rádios que Deus já nos deu, nós já estamos atingindo 100 milhões de pessoas. Não disse ainda que essas pessoas já foram evangelizadas, mas que hoje nós temos meios, como o padre Roberto Landel de Moura descobriu, para atingir 100 milhões, graças a Deus nós temos. Mas uma vez que temos, gente, é obrigação nossa atingir, fazer com que essas pessoas, esses 100 milhões, ouçam a rádio, vejam a televisão, e aí entra a sua parte junto conosco. Até eu repito, se você não tem outro meio de evangelizar, faça o apostolado do rádio, faça o apostolado da oração, faça o apostolado da televisão e faça o apostolado da oração, para que nós façamos. Mas eu não retiro que se você pode pregar, se você pode falar, se você pode testemunhar, faça sim, vá corpo a corpo, porque além de a gente evangelizar pelo ar, é preciso ir corpo a corpo, é preciso testemunhar corpo a corpo, faça. Mas eu preciso frisar, é uma obrigação nossa, gente, é uma obrigação minha. Eu tenho que ser pelo menos como João Batista, usando esses meios que Deus me deu hoje, que João não tinha. Para quê? Para preparar a segunda vinda de Jesus, que agora é definitiva.
Mas eu quero repetir, eu não quero e não posso fazer sozinho, porque também eu não quero varar e entrar em céus novos e numa terra nova sozinho. Eu preciso entrar com você, mas eu preciso tirar o seu cavalinho da chuva. Ou você se dedica à evangelização como João, ou você não entra. Eu estou lhe falando uma coisa muito séria. Talvez você não tenha que fazer o que eu faço, mas você precisa fazer o que Deus quer que você faça, como pai de família, como mãe de família, talvez como filho, como filha de família, como irmão. Você tem pessoas na sua casa, na sua rua, no seu bairro, no seu emprego, na sua escola. Você tem os seus grupos de oração. Nós temos todas as pastorais, gente. Nós não podemos viver cruzando os braços. Infelizmente, nós católicos estamos deixando muitíssimo a desejar. Muitíssimo a desejar. E eu não posso deixar o seu cavalinho na chuva, achando que está tudo bem. Eu levando esse meu cristianismo medíocre, mas medíocre mesmo. Põe medíocre nisso. Eu vou varar e vou entrar. Vai entrar coisíssima nenhuma. Você não imagina como vai ser difícil no final dos tempos. Se agora, em que o anticristo está ainda velado, como nos expõe a primeira carta de João, quando ele surgir descaradamente, você não imagina como vai ser a dificuldade. Gente, se a depravação hoje está no como está, você deve ter visto durante essas festas agora, se a depravação está no ponto que está, imagine quando o anticristo vier descaradamente. Você não imagina a dificuldade que vai ser. Ou nós estamos preparados desde agora, ou nós levamos a graça da conversão aos nossos agora, ou eles não entram e nós não entramos. E nós não entramos. O próprio Jesus diz que o reino dos céus padece violência, e são os violentos que vão possuí-lo, como João. João, inclusive, até na sua maneira de se vestir, nós conhecemos muito bem e com muito carinho o Padre Roberto, da Toca de Assis. O jeito do Padre Roberto ser e se vestir não é nada em comparação com a maneira de se vestir de João Batista. Imagine João Batista aqui no nosso meio, fazendo pregação no rincão, vestido com pele de camelo. Com o mínimo necessário, com todo o desconforto, mas de coração fervoroso, de voz potente, com todo o entusiasmo, dedicando-se totalmente à sua missão. Gente, é isto. Nós não temos entendido o nosso cristianismo, nós não temos entendido o Evangelho. E veja como é que começa o Evangelho, com João dedicando-se inteiramente à evangelização, e acabou dando a vida por causa do Evangelho. E logo em seguida Jesus, dedicando-se totalmente. João prepara o caminho, e daí entra Jesus, dedicando-se inteiramente à causa do seu Pai, levar a salvação, a conversão, o reino de Deus. E assim que Jesus volta para o céu, vêm os apóstolos cheios do Espírito Santo. Da mesma maneira, veja como os apóstolos, como os discípulos, e não somente eles, os primeiros cristãos, que eram leigos, que antes não sabiam nada de nada, quando ouviram o Evangelho, quando receberam o derramamento do Espírito Santo, eles de tal maneira dedicaram a vida, que deixaram tudo para dedicar-se exclusivamente ao Evangelho, à salvação, à conversão dos outros. Meu irmão, minha irmã, infelizmente, nós não entendemos as coisas ainda. E saiba, nós vamos martelar o ano inteirinho, sendo aquilo que João acabou de declarar no dia de hoje. Nós somos a voz, eu sou a voz, você precisa ser a voz que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor. Claro, nós somos apenas a voz.
Eu fiz uma pregação sobre isso, e mais do que isso, Dom Alberto falou também nesses termos, tomando de Santo Agostinho, quando Santo Agostinho diz: há uma diferença entre a pessoa e a voz, a pessoa que fala e a voz. E disse, João declarou, e nós também somos apenas a voz, mas quem clama no deserto é o Senhor. Quem hoje está querendo ir para as nossas casas, para as nossas ruas, para as nossas cidades, e levar a sua palavra é Jesus. Nós somos a voz dele, a nossa voz é a voz dele, nós, a nossa pessoa, assim como João inteirinho, ele se dizia, eu sou a voz, porque veja, eles perguntaram a identidade, quem você é? Ele devia responder, eu sou, não é a própria identidade. E o que disse João? Eu sou a voz daquele que clama no deserto. Eu sou a voz dele, eu sou a voz daquele que clama no deserto. Quem fala é ele, quem está clamando é ele. Eu sou apenas a voz passa, mas ele permanece, e a palavra dele permanece. E aí é uma coisa linda, gente, a palavra vem de Jesus, nós somos a voz. Cada vez que eu disse isso, a voz foi e a voz acabou. Acabei de dizer acabou, e na hora que eu disse acabou, a minha voz acabou, mas a palavra permanece. E o lindo está aí, quando nós somos a voz do Senhor, a palavra dele, a palavra de Jesus vai e toca os corações das pessoas. E é preciso que isso aconteça. A sua voz termina, mas a palavra permanece. E não tenha medo disso, não tenha medo disso. Enquanto os seus não se cansarem, enquanto você não perceber que os seus já não querem mais ouvir, daí eu já expliquei, vai fazer o apostolado da oração, vai fazer o apostolado com os outros, espera que Deus mande alguém para vir falar aos seus, mas de qualquer maneira, aquela palavra que você já levou, que o bandidinho da sua casa, que a bandidinha da sua casa, que eu não sei quem é, se é seu filho, se é sua filha, se é seu irmão, se é seu pai, se é sua mãe, no coração do bandidinho, no coração da bandidinha, já caiu a semente da palavra, tenha certeza, já caiu. É que ele está com o coração duro como terra dura. Mas na hora que Jesus manda alguém, e ele vai mandar, se você fizer o apostolado da oração, se você fizer o apostolado com os outros, tenha certeza que Jesus vai mandar. Só se você ficar de braços cruzados. Claro, se você ficar de braços cruzados, desculpe, vai se perder você e os seus. Eles porque se perderam mesmo, e você porque não fez o que devia ter feito. Me desculpe ter que dizer as coisas francamente. Vão se perder os dois, você e os seus. E eu não quero isso porque o Senhor não quer, nem você quer. Se perdem eles porque se perdem. E se perde você, porque você não fez o que devia ter feito. E enquanto você não conseguir que os seus venham para Deus e permaneçam em Deus, você não pode resistir, mesmo depois de eles virem, claro, e toda mãe sabe disso. Você precisa ficar ainda cuidando, porque o mundo está aí, a tentação está aí, as sereias do mundo estão aí. Você tem que continuar cuidando, mas enquanto eles não forem para o Senhor, você não pode desistir. Porque senão, desculpe, perdem-se os dois. Não é doloroso quando num nascimento se perde os dois, se perde a mãe e a criança, a mãe morre e a criança morre também? É dolorosíssimo. Não pode acontecer isto. Não pode acontecer isto. Estou falando com você, não pode acontecer isso. Nós não podemos perder os dois, Deus não quer perder os dois. Então insista. Se você insistir, tenha certeza, há um meio para Deus que você não conhece, mas que Ele vai usar na hora certa para pegar, para resgatar os seus, para laçar os seus, que hoje não querem, que hoje insistem, que hoje te dão o maior desgosto, mas você insistiu. Seja como João Batista, seja como o Padre Roberto Orlando de Moura, seja.
Desculpe, seja como o Padre Jonas, insista, insista, seja como a Canção Nova, você é da nossa família, não negue a sua raça, não negue a sua raça, insista, 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 insista. Se não houver outro jeito, insiste com os joelhos, insiste com os joelhos. Quando eu ouvi a primeira vez o Padre Léo contar isso, eu levei um susto, mas depois eu dei toda a razão ao Padre Léo. Quando uma senhora que foi conversar com ele disse: Padre Léo, eu já fiz de tudo, de tudo, de tudo. Eu não sei se era o marido dela, se era filho, não sei, mas já fiz de tudo. E ele perguntou: a senhora já fez de tudo? E ela disse: sim, já fez de tudo, mas não consegui nada, não quer saber. O Padre Léo disse assim: me deixa ver os seus joelhos. Quando o Padre Léo falou isso, eu levei o maior susto. Padre Léo, o que você está falando? Na pregação aqui, não sei se você lembra. Me deixa ver os seus joelhos. A senhora também ficou encabulada, mas o Padre Léo, muito respeitosamente: deixa ver os seus joelhos. E a senhora também, jeitosamente, aliás, ela precisou levantar um pouquinho, né? Muita gente mostra não só os joelhos, mas aquela senhora levantou respeitosamente também os joelhos. Ele disse: não estou vendo que a senhora fez tudo. A mulher ficou assim vermelha. Estou vendo que a senhora não fez tudo. Onde é que estão os calos nos seus joelhos? Deixa eu ver o seu joelho, de homem e de mulher. Você já entendeu, não precisa levantar nem a saia nem a calça. Você já entendeu. Tem gente de bermuda, né? É fácil levantar. Fácil. Deixa eu ver o seu joelho. Se eu não estou vendo agora, Deus está vendo e você está vendo. Para que esse joelho lisinho, bonitinho desse jeito, até produzido? Isso me deixou realmente pasmo. Tem gente que produz o próprio joelho, né? Tem mulher que produz o próprio joelho, inclusive com sensualidade. Sabia disso? Eu fiquei horrorizado, gente. Joelhinho produzido sensualmente. Para quê? Desculpe, para entrar no esquinto dos infernos com mais muita gente. Produza o seu joelho. Produza joelhos calejados. Eu me lembro muito bem quando a Luzia testemunhou aqui, porque essa senhora eu a conheço muito bem, esposa de um médico, muito amigo meu, amigo mesmo, que a Luzia disse até, dizendo que ela é bastante moça ainda, claro, tem uma filha, mas é bastante moça. E a Luzia dizia: ela é bonita, e é bonita mesmo, quase que soltei o nome, é bonita mesmo. Mas disse a Luzia: eu sei, eu vi, que ela tem o joelho calejado de tanto rezar pelo marido dela, que é médico. E dizia a Luzia: eu tenho a certeza que ela vai conseguir a conversão do seu marido. Deixa eu contar uma outra coisa então. E essa pessoa veio e me contou: o meu marido não dá o braço a torcer. Enquanto eu estou em casa, na sala, ele não liga a Canção Nova, ele liga qualquer canal, às vezes canal que não está mostrando nada de bom, né? Mas não põe na Canção Nova. Mas eu já percebi que na hora que eu vou para o quarto, vou cuidar da criança, que já está menininha, já grandinha, ele pega e põe na Canção Nova e fica ouvindo. Então ela ficou quietinha lá fazendo as minhas coisas no quarto e ouvindo de longe a Canção Nova. E disse ela várias vezes, porque você lembra que na Canção Nova de manhã cedinho, né? Há uma pregação que em geral sou eu que faço, 4:30 da manhã já começa. Disse ela: muitas vezes eu estou lá no quarto e acordo com a voz da Canção Nova, porque ele já está lá na sala, saiu da cama, eu nem percebi, escutando a Canção Nova. Ela já está conseguindo. Se não conseguiu, porque marido é assim, né? Homem assim, é duro de dar o braço a torcer. Se não conseguir, gente, está por um triz, igualzinho aquele dentinho de criança, que você dá um puxãozinho, dá um peteleco assim, pum, e o dentinho vai embora. Mas ela produziu os joelhos dela. Benditos esses joelhos,
que vão ser glorificados no céu, em terra nova e em céus novos, porque levou não apenas do seu marido, mas muitos para lá. Produza os seus joelhos. E se você pode, comece a produzi-los agora. Faça como eu. Sim, Senhor, é dobrando os nossos joelhos em terra, só se você não puder. É dobrando os nossos joelhos em terra, Senhor. E querendo, Senhor, e você vai fazendo a sua oração, e querendo realmente, Senhor, que os nossos joelhos, que os meus joelhos fiquem calejados, que eu quero, Senhor, conseguir a minha salvação e a salvação dos meus. Eu não posso perdê-los. Eu vou insistir, como João Batista, até o fim. Eu não posso perdê-los, Senhor, como também eu não posso me perder. Por isso, Senhor, hoje, derrama sobre mim, Senhor, o Teu Espírito Santo, para que eu faça o apostolado, Senhor, evangelizando, levando-te, Senhor, levando a Tua palavra, levando a Tua conversão, levando-te, Senhor, aos meus e a muita gente. E se eu não puder fazer de outra maneira, eu quero fazer o apostolado da oração, eu quero fazer o apostolado dos joelhos, Senhor, dos joelhos calejados, mas para conseguir a salvação dos meus e a salvação de muita gente. Jesus, derrama agora sobre mim o Teu Espírito Santo. Enche-me, Jesus, com o Teu Espírito Santo. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, muda a minha mente, muda o meu coração. Vem Espírito Santo, põe em mim ardor como João Batista. Senhor, eu só posso ser como João Batista, pelo menos como João Batista, Senhor, com o ardor de João Batista, a insistência de João, Senhor, até mesmo a austeridade de João, Senhor. Eu preciso da consagração de João, dedicando-me, Senhor, totalmente ao Teu Evangelho. Eu não posso querer outra coisa a não ser a vida eterna, porque foi isso que o Senhor nos declarou hoje. Esta é a verdade, este é o presente, a vida eterna. Sim, Senhor, eu preciso da vida eterna para os meus, eu preciso da vida eterna para mim. Jesus, obrigado por este presente que é a vida eterna. Obrigado, Jesus, nós precisamos chegar lá, e para isso, Senhor, que eu faça o apostolado da oração, o apostolado dos joelhos, para que todos se convertam, pedindo: vem Espírito Santo. Cantemos pedindo: vem Espírito Santo. Vamos pedir que o Espírito Santo vem, ó água viva, ó água pura, fecundar o meu coração. Vem, ó água viva. Vem, ó água viva, transformar meu coração. Mais uma vez. Batiza-me, Senhor, com Teu Espírito. Batiza-me, Senhor, levanta os braços do Teu Espírito, pois minha alma sedenta está. A sua alma precisa estar sedenta. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.